Agora deu. Ligou. Então, boa noite a todos. Eu não vim trazer a dor. É só o título. Tá ligado? Bom. Dá uma olhadinha ali. Foi? Ah, beleza. Sim, mas... Ah, ele trocou aqui? Agora sim. Legal. Show de bola. Então, boa noite mais uma vez. Falar sobre a dor não é fácil, né? Porque, embora seja a dor, ela esteja presente na vida de todos nós. Todo mundo tem sofre processo de dor na sua vida. Uns com mais, outros com menos. Então, a dor, ela é um processo natural no nosso mundo, né? No nosso planeta. Nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. É um planeta ainda que tem as pessoas nós que fazemos parte dessa família humana aqui na Terra, nós temos muitas dificuldades ainda a serem desenvolvidas, né? Então a gente ainda tem o traço da imperfeição muito forte nos nossos espíritos. Então estamos aqui como uma casa abençoada de Deus para buscar a purificação, aperfeiçoamento, evolução. Esse é o nosso sentido aqui. Então, obviamente, a dor, ela está presente por quê? Porque a dor é a consequência dos erros. É consequência das nossas semeaduras presentes ou passadas, né? Nós lá em Gaspar, nós temos um trabalho, posso falar do trabalho? Não posso, né? Nós temos um trabalho às segundas-feiras que a gente chama, é um trabalho de apometria. Não sei se alguém já sabe o que é apometria, né? Apometria é um tratamento espiritual de muita força, né? Uma energética muito forte, uma técnica de desobsessão espiritual, muito forte. Ela é muito poderosa mesmo. É uma técnica que tem que saber usar e tem que ter pessoas habilitadas para usar, senão pode usar mal, né? É uma ferramenta muito forte. Então nesse trabalho, a gente atende as pessoas, os encarnados, que vão fazer o tratamento na nossa casa, porque estão com problemas, seja problema de doenças físicas mesmo, por exemplo, estamos tratando gente com câncer, vários tipos de doenças aparecem lá, né? Fora as perturbações, né? Então a gente trata essas pessoas e a característica da técnica é fazer o desdobramento espiritual. Então isso significa o quê? Os médiuns, né, preparados lá, a gente desdobra os corpos, emancipa os corpos, né? Nós temos corpos, não temos só esse, né? E aí ali a gente visualiza, né? Aonde está a raiz do problema, né? Em que vida aconteceu a causa do problema, né? Uma vida, as 2, 3, 4, 5, a gente não sabe na sequência, porque não aparece a sequência, não sei se é a última, a penúltima, a 10ª atrás, não importa isso também. Importa que a gente visualiza e pega ali o começo de tudo, né? Por que a pessoa está sofrendo hoje? Então a gente vê a causa do problema, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos, que já tem muitos anos que a gente faz isso, né? É que sempre a pessoa que está se queixando de uma dor, né, sempre é ínfimo em relação ao que ela fez. Sempre o que está doendo é uma parcela muito pequenininha da dor que ela causou, né? Então isso constitui um sinal de consolo muito grande, um sinal da misericórdia de Deus, da bondade divina, de como a vida nos trata e nos ensina, nos traz em condições de reparação, muitas vezes, que se nós tivéssemos condições de saber, de lembrar, realmente nos perturbaria muito, né? Então,
são situações dolorosas, né? Mas, por isso que é muito importante compreender a dor. A dor tem que ser compreendida, né? No capítulo 5, o Espírito Lacordaire, em 1863, ele fala que, tem lá no Bem ou Mal Sofrer, no item 18 lá, ele cita, né, que a coragem, a falta de coragem no enfrentamento da dor é uma falta. A falta de coragem é uma falta. E que Deus recusa a consolação a quem não tem coragem. Vocês vejam como é que funciona. Tem que entender esse processo. Então, não adianta fugir quando a vida vem para cobrar as coisas, né? Tem que enfrentar com naturalidade, sem murmurar, sem reclamar, porque a queixa sempre é injustificada. Não há o que reclamar. Tudo que a gente passa é semeadura própria. É o resultado das minhas próprias ações, né? Teus pecados te encontrarão, pronunciado lá por Moisés, 1600 anos antes de Cristo. O que ele queria dizer lá? Queria dizer o que a doutrina espírita está dizendo, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Toda falta, ela tem uma reação, ela tem um efeito. Então, nessa ótica, a gente vê que a nossa imperfeição, né, ela vai sendo depurada à medida que a gente tem coragem de enfrentá-la e disposição para melhorar. Não existe outro caminho. Se alguém acha aqui que vai achar um outro caminho, não existe outro. O caminho é o trabalho. A única forma de progresso é o trabalho. O trabalho de autoaperfeiçoamento. O trabalho de autoburilamento, de autoconsciência, de autoamor. Então esse processo, hoje nós vivemos uma época de muita conscientização espiritual. Parece que há um chamamento na atmosfera do planeta, né? As coisas estão tendendo à espiritualização. Os espíritos já estão nascendo muito mais espiritualizados. Os que estão na Terra estão com vontade de buscar algo mais, tanto que a gente vê proliferarem igrejas de tudo quanto é forma e feitio, né? Isso é ruim? Não, isso é bom. Estão buscando Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então vamos voltar aqui, que eu vou seguir rapidinho aqui o tema, que algumas coisas eu vou parar, outras eu vou acelerar, porque o tempo é curto, né? O Evangelho fala sobre a causa da dor. Então tem as causas anteriores e as causas... Por que eu tenho problema? Por que eu tenho algum problema? Ela pode ser nas minhas próprias ações equivocadas aqui nessa vida, né? Ou, se não vejo causa nessa vida, está radicada a raiz é em causas anteriores. São essas duas origens da minha dor. Se eu tiver humildade de analisar, poxa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido assim, assado assim, quem sabe eu não estaria nessa situação. Isso é muito importante, é autoconhecimento, é autocrítica, é autoanálise, que a gente deve fazer o tempo inteiro conosco. Mas se a gente não encontra explicação, poxa, eu não mereço sofrer, porque todo mundo acha que não merece sofrer, né? Sim, se eu fizer uma pesquisa na penitenciária de Blumenau, todo mundo é inocente. Não tem nenhum culpado lá. Então, a gente acha que não merece sofrer, mas por quê? Porque a gente não encontra, o leigo, ele não encontra explicação porque a vida lhe pune, porque a vida lhe cobra problemas tão sensíveis, tão duros de enfrentamento, né? Por que a vida está lhe cobrando, se ele é uma pessoa boa, só fez o bem, né? Porque está radicado lá atrás. E aí o que acontece? Nessa existência, ele renasceu com as forças suficientes para poder enfrentar a sua dívida, para poder pagar a sua dívida que ele tem com a vida, né? São dívidas que nós temos com a vida e temos que pagá-las, né?
Existem dois tipos de dores, a dor física, né, e a dor moral. Então a dor moral, a física, ela é aquela, todo mundo já sabe o que é física, né? A moral é a que mais dói, né? A moral é o remorso, aquele negócio que não tem muito consolo, né? Qual é a dor, qual a maior dor, né? Quando questionados sobre a dor, os espíritos superiores nos afirmam que a dor moral é certamente a maior, porque enquanto o indivíduo não aprender a lição que ela deverá trazer, essa dor perdurará. Então a dor vai ficar, enquanto a gente não aprender a se corrigir determinados aspectos da nossa vida, essa dor vai perdurar. É um belo conceito de karma. Karma, é isso aí, karma. Todo mundo tem um conceito meio errado de karma, né? Mas karma significa tudo que tu não aprendeu ainda. E tens que aprender. Enquanto tu não aprender, está ali o karma. É assim. Então vem, repete. Nós vemos, aqui, tem um livro lá, eu comprei até um livro ali no Fórum, no Fórum Blue, que estava ali em exposição, que é de um autor que eu já conhecia, que eu já tinha lido antes, o Mauro Quitico. Lembrou? Sabe, né? Então, ele é um psicoterapeuta de Porto Alegre, ele faz terapia de regressões e tal, só que ele usa uma técnica muito interessante. Ele leva a pessoa à regressão, ao relaxamento, e ali não é ele que conduz, porque ele fala, e com propriedade, eu concordo com ele diz que nenhum terapeuta tem condição de fazer a pessoa, de levar a pessoa, avaliar o que a pessoa pode lembrar ou não de outras vidas. Como é que faz isso aí, né? O terapeuta, se começar a perguntar, vai ali, ele vai levar às vezes onde a pessoa não deve lembrar, pode perturbar a pessoa. Então ele evoca o guia espiritual da pessoa, que o guia espiritual da pessoa sabe. Então é o guia que conduz ela nas lembranças que ela tem para se libertar desses traumas emocionais, enfim, dessas lembranças, para essa carga que ela tem, tóxica, que ela tem na sua existência. Então ele tem um livro chamado 20 casos de 20 casos de vidas passadas, de regressão. E ali ele pega 20 casos que ele catalogou, ele já fez mais de 2.000, e ele pega esses casos, ele analisa 6, 7, 8 vidas passadas dessas pessoas. E é impressionante como nós, criaturas humanas aqui da Terra, temos dificuldade para nos livrar de determinados padrões de comportamento. Nós criamos padrões de comportamento em nós muito duros e rígidos, e a gente não muda. Passa às vezes 6, 7 encarnações e a pessoa não muda o traço dela, onde ela tem que mudar. E ela não muda. Então ali a gente vê como é difícil mudar. Como é complicado para as criaturas humanas mudar os seus traços, né? A sua forma de agir na vida. Como é difícil fazer a tal da reforma íntima. Não é brincadeira, é um trabalho árduo, que tem que ter muita dedicação, muita perseverança, muita disciplina, senão a gente não consegue, né? Enxergar-se, né? Enxergar-se nesse contexto, né? Porque a primeira tentativa que a gente faz sempre é justificar os nossos erros, né? É olhar lá fora, é olhar para os outros, olhar para fora, não olhar para dentro, né? Então é muito importante esse aspecto. Então vai perdurar, né? A dor moral vai perdurar enquanto a gente não mudar. O sujeito orgulhoso, que é orgulhoso, ele vai sempre encontrar os mesmos problemas. O sujeito arrogante sempre vai conviver com a frustração, né? O sujeito com medo sempre vai encontrar com a ausência, com a inação, e assim vai. Então o traço moral vai caracterizar, muitas vezes, até que a pessoa caia a ficha dela e que ela resolva, não, está na hora, agora eu vou mudar. Agora eu vou começar a minha mudança, vou procurar fazer melhor, vou procurar me perceber os momentos. Por quê? Porque o erro, os nossos erros, a gente renasce para corrigi-los. A gente renasce para corrigi-los. E o momento que a gente pode corrigi-los é quando eles aparecem. Não adianta ler um livro lá, não, agora eu estou consciente. Consciência só não muda nada. Né? Porque a fé sem obras é fé morta, né?
Então a gente tem que ter a ação junto, né? É realmente fazer a aprovação. Por isso que aqui na Terra, a gente vem aqui para a Terra nesse palco aqui de dificuldades, porque aqui tem os gatilhos que surgem a todo momento com os eventos da nossa vida cotidiana. Esses gatilhos surgem, né? A gente olha para uma pessoa com o cara atravessado, não gostei desse cara aí, vem aquele gatilho lá de vidas passadas, onde a gente era isso, era aquilo, fazia assim, fazia assado, e a gente vai reagir dessa forma. Agora, quando a gente tem consciência, a gente começa assim, não tem motivo para eu rejeitar aquela pessoa só porque eu vi ela. Então eu vou começar a colocar a racionalidade nas minhas... E vou evitar sofrimentos, vou evitar dores futuras. Porque se eu continuar naquele padrão de comportamento, eu vou estar semeando dores para essa vida ou para o futuro. Porque nem sempre a gente acaba pagando os nossos erros dessa vida aqui. Então, às vezes a gente deixa coisas que eu fiz, são gravíssimas, às vezes não dá tempo para mim pagar aqui. Eu vou ter que vir em outras vidas pagar uma parte disso aí. Entendeu? A coisa é assim, funciona mais ou menos assim. Lembrando que a doutrina espírita nos aponta que a dor deverá sempre nos servir de educação, aprendizado e nunca de punição. Então essa ideia de que dor pune está errada. Já é uma crença realmente que a gente tem, por isso que a gente rechaça. Essa crença que a gente tem incutido no nosso psiquismo, que a dor é uma punição. Ou então aquela ideia, aquela crença limitante também, que só evolui quem sofre. Também é errado, né? Não é bem assim. Saber sofrer, sim. Quando a gente sabe sofrer, a gente evolui. Sofrer por sofrer não adianta. Né? E a dor não é punição, não é castigo, porque não existe castigo nas leis eternas. Deus não pune ninguém. Deus oportuniza as pessoas, dá novas oportunidades. Claro que ela vem com aquele processo. Por exemplo, uma pessoa que em vidas passadas, em várias existências, ela foi muito violenta, trabalhou com tortura, com tudo, esse tipo de situação, nessa existência ela vem com a dor de uma doença, uma esclerose múltipla, lateral, aquela que vai paralisando, vem com dores nas juntas. Isso é muito comum. Pessoas violentas em vidas passadas, que fizeram muita violência, vem cheio de dores. Problema na coluna. Né? Vai ver a raiz disso aí, entendeu? Tem várias causas, né? Mas é uma delas. Então, se a pessoa não corrigir o temperamento dela, como é que faz? É um padrão que ela tem que corrigir esse padrão, ela tem que mudar, flexibilizar um pouco, compreender. Né? Não podemos avaliar o tamanho da dor de ninguém. Cada um saberá avaliar o tamanho da sua dor. Isso também é uma coisa. Não adianta eu querer avaliar a dor de ninguém, eu não posso. Eu não tenho condição de avaliar a dor de ninguém. Cada um tem a sua dor, ou as suas dores. Cada um tem que saber de si, né? Esse aspecto é muito pessoal. Eu falei de mundos de provas e expiações. Qual a diferença de expiação e prova? Acho que você já sabe? Todo mundo já sabe? Posso pular isso aqui? Não? Tá, vou falar então. O que é uma expiação? Esse mundo é um mundo de expiação e provas. Né? Expiação significa sofrimento. Prova é uma prova, né? Todo mundo já fez vestibular, sabe como é que é. Então, esse mundo é provas e expiações. Ou seja, a gente reencarna, sempre todo mundo tem caracterizado por uma dor, um sofrimento qualquer. Então, a expiação é uma imposição das leis divinas. Vem conosco. A gente não pode alterar isso, não dá para alterar isso. A prova, muitas vezes, é uma dificuldade na vida que o Espírito pede para ter aquela dificuldade, para ele se aperfeiçoar. Então, nem toda prova é uma expiação, nem todo sofrimento é porque tem causas de vidas passadas de erros. Não é assim. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo porque pediram aquele tipo de dificuldade. Na espiritualidade, eles pediram porque era a sua necessidade, era uma viabilidade de projeção espiritual. Então eles pediram, olha, eu quero, nessa existência eu quero vir na pobreza, eu quero vir com um problema assim, quero vir com um problema assado, quero ter essa dificuldade, para passar por isso, eu quero superar esse tipo de situação. Né? Então, se é uma pessoa que foi alcoólatra muitas existências, ele pode dizer assim, agora eu me livrei do vício, eu não sou mais alcoólatra, mas eu quero passar por uma prova. Eu quero nascer numa família que os pais bebem. Porque eu quero resistir. E ele nasce numa família do pai, sabe aquele pai assim, bota o dedinho na caipirinha aqui, né?
Às vezes ele vem assim, às vezes vem num ambiente terrível, de bar, de situação assim, e ali ele tem que ser forte para resistir. Ser forte para resistir. E assim vai, tantas outras situações. Então, essa é a diferença, né? Ele fala assim, ó, nada é definitivo no comportamento humano, já que exercitamos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio sempre é o fiel da balança, né? O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio a gente pode ou errar mais, ou acertar mais, ou corrigir, né? Então o livre-arbítrio ele é preponderante, muito preponderante na nossa vida. A gente tem que saber escolher, né? Um espírito em provação que fez louváveis planos para a vida presente pode refugar o que planejou. Muita gente refuga o que planejou. Muita gente vem com planejamento encarnatório e chega aqui e muda tudo, não é? E aí vai ter as consequências daquilo ali. Se ele se prejudicou os outros, ele vai responder por isso, né? Miséria e expiação não é a posição social que determina a natureza das experiências vividas pelo Espírito. O homem rico pode estar em processo expiatório também. Pode estar em processo expiatório. Pode ter rico que está sofrendo muito, pode ter pobre feliz e rico vive no inferno, né? Não quer dizer. Por outro lado, a extrema pobreza pode ser uma opção do espírito em provação, atendendo o imperativo de sua consciência. Então, muitas vezes, por exemplo, um espírito que sempre teve tudo, teve muita facilidade, né? Teve tudo na sua mão, não trabalhava, tinha um conforto, foi lá um nobre na vida passada, lá, várias encarnações assim, na moleza, na flauta, ganhando tudo. De repente ele estacionou na vida, ele não cresceu. Ele pede para vir numa vida com extrema dificuldade. Ele tem que buscar por ele mesmo, para ele mostrar o valor que ele tem. E aí ele vem na dificuldade, vai ter que se virar. Não tem ninguém por ele não. Vem numa família pobre, não tem condição, mas ele vem com a inteligência. Ele vem com a vontade de ter todo aquele conforto. Então ele sonha, faz planos. Mas ele não tem condição, então ele vai à luta. Ele vai à luta. A gente não vê quantos casos de meninos ou meninas em favelas, pobres, que chegaram na universidade, se formaram, estão até estudando, estão até trabalhando no exterior, venceram, né? Foram à luta, venceram. Mas também tem tantos outros que não saíram, que não conseguiram, né? Se entregaram para o desânimo. Vê como o livre-arbítrio ele impacta, né? Aquela pessoa que tem sempre aquela vontade, nunca perde nunca desanima, né? Que o desânimo é uma falta, que eu falei, falta de coragem, o desânimo é uma falta contra Deus, contra as leis de Deus, né? Então a pessoa que nunca desanima, ela vai para frente, ela progride. Por isso que Jesus falou ali, né? Os aflitos, aqueles que choram hoje rirão, e os que riem hoje chorarão. Porque aqueles que buscam consolo no mundo, as facilidades do mundo, e se contentam com isso aqui, não querem progredir, não querem melhorar em nada, amanhã depois eles não têm nada. Eles vão chegar no plano espiritual sem nada. E aqueles que têm... que ele falou assim, ó, aqueles que têm fome de justiça serão consolados, serão saciados. Saciados é a palavra. O que é saciar a fome de justiça? O que é fome de justiça? Eu olho para a minha vida e falo assim, poxa, eu não mereço isso. Alguma coisa está errada. Eu podia estar melhor, eu gostaria de estar melhor. Tenho fome. Mas eu trabalho, eu não desanimo. Então, quando eu chego no mundo espiritual, eu vou saber o porquê que eu passei aquela vida miserável ali, aquela dificuldade. Eu sempre falo para as pessoas que vão conversar comigo lá, que vão lá, essa semana foi lá uma senhora que perdeu o filho, né? Não tem dor maior, acho que uma das dores maiores do mundo é uma mãe perder um filho, né? Ela chegou lá, ela estava com ideia de suicídio, né? Tadinha, né? Então a gente tem que ter muita compaixão dessas pessoas, né? Ela chegou desesperada, né? Então, eu falei assim, poxa, a senhora acha que a vida que Deus nos colocou nesse mundo para quê? Só para sofrer? Não tem nada além? Que não tem nada, que a vida é só essa mixaria que a gente vive aqui? Essa que é a verdade? Né? Correr atrás de pagar boleto, né? Não é isso? Né? Então, não é só isso não, tem recompensa. Tem coisa muito melhor para cima. Então vamos aguardar, vamos ter confiança na vida, porque não tem nada errado.
né? Deus não se engana, Deus é perfeito. Então vamos ter essa fé, essa confiança, né? Esse crédito na vida, né? Vamos acreditar na vida, né? E seguir adiante trabalhando, se esforçando. E além do mais, eu falei para ela assim, que a senhora não é só mãe daquele filho que partiu, né? Essa menina aqui é sua filha também. Ela precisa da senhora, do amor da senhora também. Aí eu falei com a mulher, até que ela começou a entender, ela não entendia a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é consoladora, né? Então, bem ou mal sofrer, né? Firmes na fé e conscientes de que tudo passará, né? É isso aí, firmes na fé, isso é o nosso comportamento que a gente tem que ter, né? A gente tem que entender que a fé, a fé é tão essencial na nossa vida, que quando as pessoas que não têm fé, elas normalmente vão ao suicídio. Ou então se entregam para os vícios, para as fugas, né? Um vício é sempre uma fuga. Eu não quero enfrentar meus problemas, então eu vou naquilo que me deixa mais leve, mais sem o peso da cruz que eu estou carregando. Então o vício, ele ameniza, ele narcotiza isso, ele deixa a pessoa assim um pouco, né? Com a sensação de que é o efeito avestruz, né? A gente bota a cabeça ali e acha que resolveu o problema, né? Mas não é. A gente só se aprofunda mais o problema. Além de um problema, a gente cria outro, né? Então a fé a fé e a consciência de que tudo vai melhorar é muito importante a gente conquistar isso. Conquistar isso com a razão. Não com o fanatismo, com a razão. Né? Entender isso, né? Lembrem do Chico, que o Chico estava desesperado, pediu uma orientação para Maria, e Maria disse, ó, Chico, tudo passa. Ele disse, sim, e o resto? Não, é só isso mesmo. Né? Isso aí. Tudo passa. E fim de papo. A gente tem que entender isso. Fé em Deus, né, que está aqui. No livro O Problema do Ser Destinador, Leon Denis nos aponta que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis morais. Então é isso que a gente precisa fazer. Esse é o processo que a gente tem que fazer. É o alinhamento com as leis morais, o alinhamento com as leis da vida. Enquanto eu estiver na vida, que eu saio da faixa, do limite inferior e superior, prejudicar alguém ou me prejudicar, eu estou transgredindo a lei de Deus. E quando eu transgrido as leis de Deus, né, a dor perdurará. Porque é fato gerador de dor. O desalinhamento com as leis divinas é fato gerador de novas dores, novas consequências, obviamente. Há necessidade de corrigenda. Então, a gente tem que entender, para a gente ser o melhor possível na vida. Ser o melhor possível, né? Cada vez melhor. Sabemos que somos nós os arquitetos da nossa vida, e dentro dessa consciência devemos trabalhar hoje para um amanhã melhor. O que eu plantar, eu certamente colherei. Se plantar rosas, vou colher rosas. Se plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. A dor prolongada é necessária? Dores prolongadas serão amenizadas à medida que o ser evolui espiritualmente, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma dor que vai acompanhar ele a existência inteira. Mas é importante isso. O Chico dizia o seguinte, às vezes as pessoas procuram o centro espírita, porque o centro espírita muitas vezes é procurado só para resolver a dor, mas não é essa a função do centro espírita. A função do centro espírita é educar as pessoas, é conscientizar as pessoas, é colocá-las num padrão mental diferente do que elas têm, baseado no conhecimento que os espíritos nos dão. A dor, realmente, ela é importante a gente amenizar, buscar amenizar. Claro, quem não quer tirar um espinho do dedo, né? Todo mundo quer, e tem esse direito. Né? Mas não é a função primordial de uma casa espírita. Vamos deixar bem claro, né? Então, às vezes tem encarnações que a pessoa vem com aquele sofrimento e vai passar por toda a existência dela. E ela tem que entender isso. Porque é importante, porque ela não sabe, ela não sabe a extensão dos seus problemas, da causa onde originou essa necessidade dela. Passar por uma doença, por exemplo. É muito comum, os espíritos dizem sempre assim, olha, vocês podem ver nos livros do André Luiz, que quando vai se planejar naquele do Segismundo, né,
vocês já leram aquele livro, vocês, acho que é Nos Mensageiros, uma coisa assim, ou Entre o Céu e a Terra, não sei, é daqueles livros, não sei qual deles que fala que trata a reencarnação dos seres mundo. Ali é uma lição maravilhosa, porque ali os espíritos estão dizendo que ele vai receber, os mentores do plano espiritual, eles vão programar os genes, os cromossomos, tudo certinho dele. Então ele vai vir com um determinado traço, porque o Segismundo, ele tinha matado o futuro pai dele com uma facada. Ele tinha esfaqueado o seu futuro pai. Né? E agora ele ia ser filho daquele pai. Então ele veio ele teria problema no coração, ele teria futuramente problema no coração, porque foi onde ele esfaqueou, matou o futuro pai dele. Ele teria, mas que se ele vivesse uma vida regrada e cordata e certinha, ele prolongaria muito a sua existência. Olha só como é que funciona. E se ele se entregasse à violência, à cólera, sei lá, qualquer tipo de situação ali, ele reduziria o tempo de vida dele aqui na Terra. Desencadearia a doença dele. Por exemplo, assim, às vezes eu vejo a pessoa, há 20 anos teve um câncer. Há 20 anos teve um câncer. Fez tratamento, curou o câncer, ficou boa. Depois de 20 anos, volta o câncer. E volta às vezes com uma força danada. Por que será, né? Por que será que voltou? Não tinha curado? Pô, por que os 20 anos foi a moratória que Deus deu para essa pessoa melhorar? Mudar o seu padrão vibratório. Mudar a sua forma de enxergar a vida, de lidar com as pessoas, lidar consigo e com o mundo. Aí ela não muda. Não muda o padrão. Ela permanece naquele padrão duro, mesmo pensamento, mesma forma de ver, mesmo julgamento, mesma dureza, mesmo coração. Ora, o remédio volta, precisa de remédio de novo. Aí vem o câncer de novo, como remédio. Como remédio. Muitas vezes aí o câncer, tem cânceres que duram bastante tempo para a pessoa desencarnar. Às vezes ela convive 10 anos com o câncer. Tem uns que desencarnam rápido. Tem uns que levam tempo, 5, 6, 10 anos com o câncer, antes de desencarnar. Por que isso? Ele precisa daquele tempo. Na nossa casa chegou uma vez uma pessoa com câncer esquisito. Era na pele, inflamava. Era um tipo de câncer muito raro, raríssimo. Ela chegou com 1 mês de vida, pelo laudo dos médicos ali, unânimes. No máximo 30 dias. 30 dias de vida. Não, era galopante o negócio dela. Era agressivo demais. E ela chegou lá abatida e tal. E a gente começou a fazer o tratamento com apometria com ela. Magnetismo, apometria. Ela desencarnou 2 anos e meio depois. Foi o tempo que ela ficou na casa, assistindo palestra, estudando, se preparando para voltar para o mundo espiritual. Depois de um tempo ela voltou na casa, depois que ela desencarnou, ela voltou, deu uma comunicação na casa, agradecendo por esse tempo que Deus lhe deu, que foi muito útil para que ela chegasse no mundo espiritual esclarecida. Olha como é que funciona. A gente acha que é uma tragédia, mas foi bom para ela. Né? Então, a dor prolongada, às vezes, é necessário. Tamanho, às vezes, a dureza do espírito. A dureza de mudar. Ele não quer mudar, o sujeito não quer mudar, não muda nunca. Ele acha que o problema está sempre nos outros. Nunca olha para si. Né? E é muito importante essa humildade mínima, né? A gente... No livro A Reforma Íntima Sem Martírios, a irmã Sidufo tem um capítulo inteiro que fala sobre como a gente se melhorar, né? E o remédio está ali, o Sócrates disse, né, lá na antiguidade, né? Conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. O autoconhecimento é muito importante, porque com o autoconhecimento, olha, se eu começo a perceber os meus traços, não é só saber minhas virtudes, não. Tem que saber meus traços positivos e negativos.
Mas eu tenho que enxergar isso dentro de mim, aprender a enxergar isso dentro de mim, deixando o julgamento de lado. Porque a gente está muito acostumado assim, a olhar, eu sou ruim, eu não presto. Quando a gente começa a ver traços dentro da... A gente leva o julgamento, isso não ajuda em nada, isso nem é interessante. Porque Deus não nos julga. Os Espíritos não julgam a gente. Por que a gente julga? É a baixa autoestima, é o desvalor pessoal que a gente tem, a gente traz essa pecha, né? Esse traço de quando a gente fugiu do paraíso, né? Quando Adão fugiu do paraíso, quando a gente, essa figura da cobra e tal, né? De ceder para ali e fugir do paraíso, simboliza muito esse processo que a gente deixou de... Os nossos valores espirituais a gente abandonou. A gente foi para o mundo dos prazeres exteriores. Né? A gente foi para o mundo dos prazeres exteriores, das ilusões. Né? Ao passo que o paraíso é quando a gente recobra isso dentro da gente. Quando a gente se enxerga como criatura divina, como um ser de luz, criado para ser feliz, criado para ser autossuficiente, para ser uma maravilha da vida, ser bom, né? Ser perfeito. Para isso que a gente foi criado. Esse é o nosso destino. Né? Então, quando a gente abandona esse aspecto e vai para fora, né? Para o hedonismo, por exemplo, né? Que hoje a sociedade é hedonista, todo mundo só quer fruir, só quer aproveitar os prazeres que a vida oferece, as facilidades da vida, todo mundo só quer atalhos. Não existe mágica, existe trabalho, conscientização. Isso vem de cada um. Ninguém vai resolver o meu problema, a não ser eu mesmo. Isso eu tenho que ter consciência, né? Vamos lá para frente um pouquinho. Toda dor deve ser respeitada, que eu já falei, né? Sofrimento não é evolução, já falei também. Os 3 tipos de dor: dor evolução, dor expiação e dor auxílio, né? No caso, a dor evolução atua de fora para dentro, né? A dor evolução aprimorando o ser, e sem ela não haveria progresso. A dor evolução simboliza muito na segunda-feira. Segunda-feira tem que trabalhar. Importante a gente ter esses estímulos que a vida nos coloca aqui, né? De ter que pagar boleto, né? Boleto é um incentivo danado para a gente evoluir, né? Então, a dor expiação vem de dentro para fora. Aí é quando a pessoa já vem com aquele remorso, aquele sentimento. Por exemplo, olha uma depressão. A depressão é uma dor expiação, né? Ela vem de dentro para fora, né? É uma coisa que acontece com a criatura, né? Ela já nasce com isso, com esse remorso, né? Esse remorso é um processo que ela já traz de outras vidas, em função de culpas, né? Culpas inconscientes, claro que ela não lembra, mas tem. Isso emerge no nosso ali, e como a pessoa normalmente que tem depressão, o foco básico disso aí, o núcleo da sua doença, é que a vida não é como ela gostaria que fosse. Então, como ela não aceita a vida como gostaria que fosse, ela não tem mais forças para enfrentar a vida, e acaba aí a depressão é essa implosão interna, né, que a pessoa tem que chegar lá. Oi? Então é uma doença resgate de si mesma. A depressão é uma doença que vai lá te resgatar. Ela vai lá te puxa de volta para a vida, né? Ela não é uma coisa ruim. Ela é dolorosa, mas ela para o espírito, ela visa resgatar esse espírito caído, né, em si mesmo, né? A dor auxílio é muitas vezes pela intercessão de amigos devotados, a nossa felicidade. O que é dor auxílio? Dor auxílio é muitas vezes, por exemplo, eu conheço uma pessoa lá em Gaspar que era assim, um menino muito rebelde, né? Logo cedo ele foi para as drogas, para a criminalidade, enfim, não tinha jeito, incomodava todo mundo, né? E um belo dia, um dia fatídico na vida dele, ele teve um acidente de carro, e ele ficou paraplégico, né?
paraplégico. Né? Essa é a famosa dor auxílio. Né? Por quê? Porque a espiritualidade com isso, né, que é o quê? Que ele retirasse ele da vida que ele estava levando, né, e colocando numa cadeira de roda, ele vai sossegar um pouquinho, vai refletir mais, vai amadurecer e não vai errar tanto, né? Então essas situações acontecem muitas vezes como um auxílio de Deus, né, uma ajuda que Ele nos dá para nós errar menos, né? Então a dor é o aguilhão que nos impele para frente na senda do progresso, né? A gente acha sempre que ela é ruim, mas não é. Ela está nos impelindo para frente, né? Como eu falei, todo mundo quer tirar o espinho do dedo, né? Então isso é muito... as provações da vida fazem adiantar quem as sofre. As provações da vida fazem adiantar quem as sofre. Quando bem suportadas, elas apagam as faltas e purificam o espírito faltoso. Quando bem suportada, porque muitas vezes as pessoas passam pelas dores com revolta. E quando passa com revolta, elas não estão se modificando. Então é como se o remédio não estivesse fazendo efeito. Então ela não apaga as faltas, não purifica o espírito. E o objetivo da dor é a purificação, é apagar a falta cometida, é purificar aquela alma. E se ela se revolta, se queixa e não aceita, aquilo não está fazendo o efeito devido. Entende? Então tem que tomar muito cuidado nas nossas vidas pessoais, quando a gente tem uma situação de dor, para que a gente não se revolte contra isso, né? Porque a revolta anula toda a dificuldade que a gente está passando. É como se aquilo não estivesse adiantando para nada, né? Por vezes chega através da doença física, minando a saúde, antes inabalável, de outras é a dor da separação de alguém que desencarna, né? O Emmanuel fala muito isso, que a morte é aquela mão niveladora, né, que a pessoa chega no mundo espiritual, toma ali, e também ela exerce a questão do desapego, né, porque a gente aqui cria muitos apegos, né. Claro que a dor de perder alguém amado, um ente querido, dói muito. Eu perdi meu pai, perdi meu irmão, né, eu sempre brinco, que ninguém perde, né, porque perder é não achar nunca mais, né, a gente separa, né, um está num mundo vibratório e estou no outro. Bem, tem uma fronteira vibratória no meio aí, mas não estão mortos. Lá na casa espírita tinha eu dando passe numa menina, numa moça, e aí eu estava concentrado no passe dela e teve um espírito que do lado dela, um senhor em lágrimas e chorando e chorava e ria ao mesmo tempo, assim, era um misto de dor e alegria, e ele dizia para ela que amava muito ela e que ela perdoasse ele, né? Que ele chorava e dizia, me perdoe, eu te amo, perdoe, eu te amo. E aí eu vi aquilo ali, eu continuei dando passe, e no final do passe eu não, né, a gente não vai falar nada, né, mas eu perguntei para ela, escuta, tu tens alguém, algum parente, tu perdesse alguém, alguma coisa? Aí ela falou assim, ela olhou para mim assim, as lágrimas já vieram e falou, meu pai se suicidou, né? Então a gente vê assim, ali a dor, né? A dor do arrependimento, a dor do remorso, né? Que estava ali, aquela falta que ele tinha cometido, como aquilo é doloroso para o espírito, né? A sensação de inutilidade, de não poder fazer mais nada, de ter feito um erro, e agora não tem mais como reparar, então ele queria pedir perdão para ela, para a filha, né? E não tinha mais como, então ele estava em lágrimas ali. Então, claro que isso aí basta para ele? Não, ele vai ter que reparar isso, óbvio, né? Óbvio que ele vai reparar isso um dia, né? Mas a vida é assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? De procurar fazer as coisas melhores, não se precipitar, não errar tanto como a gente erra, né? É possível, sim. Lá no Livro dos Espíritos está lá assim, poxa, é tão difícil fazer as coisas certas, né? E eles falam assim, a resposta vem bem rapidinho, assim, não, é fácil. É fácil fazer as coisas certas. O que falta para vocês é vontade. Aí vai dizer o quê? Vou dizer que ele está errado?
Não, vou dizer que o Espírito está errado, que escreveu o livro dos Espíritos, eles estão certo. Falta vontade, né? Falta vontade. Imagina esse país aí, se os governantes tivessem vontade, né? Seria uma maravilha, né? Não, infelizmente eles não têm vontade, né? Então, ó, infarto, trombose, hemiplegia. Hemiplegia é quando paralisa um lado, né? O câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, o Alzheimer, né? Que é uma doença, né? Que trata lá em cima da rigidez, né? Aquelas pessoas que são teimosas, né? Labirinto, né? Labirintite, são doenças de... Só dá em teimoso, né? Só dá em teimoso, né? Pode ver quem tem labirintite aí, é teimoso, ou não é? Só dá em teimoso, porque é a doença do teimoso mesmo, né? Então, quando agrava muito, vem um Alzheimer depois, hein? É o segundo tempo, né? Vamos cuidar. Vamos flexibilizar a vida aí, vamos melhorar, vamos abrir as portas das coisas, né? Então, senilidade prematura, outras calamidades da vida orgânica, constituem por vezes dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos e que haja incorrido, né, na existência do corpo, né? Aqui, para encerrar rapidinho, só para não tomarmos o tempo de vocês, é um diálogozinho de Jesus com Tomé, num livro muito legal do Miramês. Ele diz assim, Tomé, Jesus falando com Tomé, né? Vocês sabem quem foi Tomé, né? Quero ver para crer, né? Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade. Olha o que Jesus fala, esse é o diálogo com Jesus, né? Que ainda desconhece os seus benefícios. A humanidade desconhece os benefícios da dor. O teimoso nas hostes do mal, aquele que permanece, né, que não muda, aquele que não respeita os direitos alheios, que apressadamente julga os seus semelhantes, né? Que maltrata quem quer que seja por simples antipatia. Olha só o que ele está dizendo aqui. O intolerante, Jesus, onde é que eu fiz aqui? Não, para frente, eu fiz aqui. O intolerante que não mede sua brutalidade, nem as consequências que advêm da sua ignorância, a pessoa para quem o egoísmo tornou-se uma veste da vaidade, que maltrata e apedreja, querendo prevenir a sua própria hipocrisia, que tem prazer em escravizar companheiros por mera invigilância de outrem, que nada cede, esse não há outro recurso para ele a não ser o sofrimento. Se alguém se enquadra aqui, por favor, mude, né? Tomé, não desejar aos outros o que não queremos para nós é isso. É ser consciente de que se não respeitarmos as leis harmonizadoras da criação, caímos nos braços desse anjo que vem nos socorrer em nome de Deus. Anjo cujo nome é dor. É um anjo cujo nome é dor. Olha Jesus dizendo aqui, gente, né? A dor nos previne de males maiores. A dor jamais bate em porta fechada. A dor não bate em quem não tem nada a ver com a dor. A dor só vai bater na tua porta porque ela está fechada, tu não abriu a tua porta da vida ainda. Tu está encarcerado no teu egoísmo, na tua visão estreita da vida, no teu padrão que tu não quer mudar. Então a dor bate a tua portinha lá, entendeu? Para estilhaçar, para abrir essa porta para a vida, né? Se não a compreendemos, ela ficará conosco por tempo indeterminado. Olha aí, quem quer isso aí? Ninguém quer isso. Até a hora que formos beneficiados, as coisas se complicam para nós quando a ignorância se faz nossa companheira, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, né? E para encerrar, e que se hoje a dor me assalta, que eu faça o melhor que puder, deixando de lado o egoísmo, a inveja, o orgulho, que eu pratique a caridade com amor, lembrando que haverá sempre um irmão mais necessitado do que eu. E finalmente, após fazer a minha parte, eu mesmo em lágrimas, agarre-me com todas as minhas forças à minha fé, lembrando que o Pai maior não desampara ninguém, jamais, nunca. Então, quero agradecer a atenção de vocês aí. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Paulo.